João 19, 25 a 30, o texto diz assim: perto da cruz de Jesus, perto da cruz de Jesus, encontravam-se Maria, mãe de Jesus, Maria, a esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu que a mãe dele se achava ali, junto ao discípulo que Jesus amava, disse a ela: aí está o seu filho. E ao discípulo ele disse: aí está a sua mãe. Daí em diante o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus sabia que tudo já estava terminado, e para cumprir as escrituras disse: eu estou com sede. Havia ali uma jarra de vinho azedo, de modo que ensoparam uma esponja nele e puseram num caniço e suspenderam até os lábios de Jesus. Tendo Jesus provado, disse: está tudo consumado. Aí inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Vamos orar por isso? Por favor, curva assim a sua cabeça, feche os olhos e fale com Deus. Peça para Ele te dar uma palavra. Peça para Ele te ensinar algo aqui essa noite que faça diferença. Peça mesmo. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é uma lâmpada no nosso caminho. Irmãos, existem palavras que são difíceis de serem pregadas, mas são palavras que ela vem numa hora importante da nossa vida, para nos orientar, palavra que vem para nos libertar, nos livrar de alguma coisa, uma palavra que vem para acrescentar algo. Pede aí para Deus falar com você, pede, ore por mim também, para que eu consiga falar essa palavra. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra, Senhor, ela é a resposta certa, na hora certa. As pessoas, ó Deus, que estão aqui, elas vieram, ó Senhor, já imaginando, já pensando no coração, o que Deus vai falar hoje. Então eu estou pedindo ao Senhor, fala aqui, fala conosco, nos ensina algo aqui que faça diferença, em nome de Jesus, amém. Diga aí para alguém: Deus vai falar com você, amém. Existem palavras que às vezes você tem até que explicar por que você está falando aquilo, né? Quarta-feira mesmo eu trouxe uma palavra aqui para a igreja, eu trouxe uma explicação antes. Gente, olha, eu vou falar isso por causa disso, por causa disso. E a palavra de hoje é uma palavra que ela pode mudar algo na sua vida, e você vai entender por que Deus, quando olhou para o homem, disse: não é bom que o homem esteja só. Nós estamos numa contramão dessa palavra hoje, nos dias de hoje. Há pessoas que elas preferem estar só. Até algo que as pessoas dizem que é melhor estar só do que mal acompanhado, né? Se um cachorro, por exemplo, latir para você, ranger o dente para você, você foge dele, mas se depois ele abanar o rabo para você, é capaz de você pôr a mão nele. Um ser humano, quando ele late para o outro, nunca mais você passa a mão. Nós criamos barreiras. E eu queria hoje ministrar nesse momento de ceia. Ceia é um momento de comunhão, de mesa. Você imagina que na última ceia, na última celebração, Jesus tinha que ensinar coisas para nós ali,
antes dele partir, ele precisava ainda deixar um legado ainda para nós, e ele diz: então façam isso em memória de mim. Deixou uma ordenança para a igreja, que a igreja tenha esse momento, e que esse momento seja um momento valorizado, mesmo que ele tendo ali na mesa pessoas do naipe de Pedro, por exemplo, que ia negar ele 3 vezes, mesmo tendo ali do seu lado ali, ele mesmo diz, um traidor. Então eu queria hoje ministrar na sua vida, você identificar pessoas na sua vida, porque a Bíblia fala assim: é melhor, irmãos, serem 2 do que 1. É melhor você ter alguém do seu lado, é bom demais isso, isso tem uma paga, tem um resultado. E a razão de igreja, nós desvirtuamos esse lugar, esse local aqui, como instituição, porque nós tornamos esse lugar aqui o lugar de milagre, de bênção. Irmão, lugar de milagre e bênção é na sua casa. Onde você estiver lá, Deus vai estar operando milagres no seu trabalho, dentro do carro, Deus vai estar agindo na sua vida. Esse lugar aqui é o lugar onde se encontram pessoas que têm a mesma fé, pessoas que estão indo para o céu, pessoas que foram compradas, irmãos, com o sangue de Jesus. Então entre nós não há quem é melhor, não há, irmãos, não há quem é maior, não há, a não ser Jesus. Jesus é a estrela, é Ele que brilha, é Jesus. Se Jesus não brilhar, irmãos, o que fica aqui, me perdoa, eu vou pedir a você até licença para falar isso. Se Jesus não brilhar numa igreja, irmãos, o que sobra é ruim demais, porque nós somos muito complicados, nós somos difíceis. Mas quando Jesus brilha, há conversão, há mudanças, há amor, há reconciliação. Quem crê nisso, irmãos? E aí sim você consegue então dizer: eu estou numa igreja, num corpo, numa família, eu estou ligado à minha igreja, os meus irmãos. Por isso que nós chamamos de irmãos, temos um Pai só. Irmãos, a palavra irmão não pode ser uma religião na nossa boca, que define qual é a nossa religião. Já viu para os outros: a paz do Senhor, irmão. Aí o pessoal fala: é crente. Mas irmãos, nós somos. Nós só precisamos agora alinhar. E eu queria hoje, nessa ceia, nesse momento de comunhão, num dia sensível, né, das mães, assim, falar sobre pessoas na nossa vida. Você pode dizer amém? Amém. Vamos lá? Quando eu trabalhava no banco, eu falo isso porque já faz, eu saí do banco em 1995. Eu contratei um garoto, um escriturário, e ele entrou na segunda-feira para trabalhar no banco. Segunda-feira, se alguém que trabalha em banco, já trabalhou em banco, segunda-feira é o pior dia. Segunda-feira é um dia que, assim, meu Deus do céu, hoje eu não sei como é que está mais, mas na minha época, segunda-feira a gente sabia que a gente saía da agência 10 da noite, não tinha os recursos que tinham hoje, era uma loucura para você conferir uma assinatura de um cheque. Você pegava o cheque, ia lá atrás no armário, abria, tentava achar uma ficha, tirava a ficha para olhar, para conferir uma assinatura. Hoje a assinatura aparece na tela, a pessoa está digitando ali, passa o cheque, aparece a assinatura na tela, mas não era assim, então era muito demorado, né? Hoje você vê aquelas maquininhas, conta o dinheiro, conta tudo, faz tudo, mas não era assim, antigamente. Eu me lembro quando chegou essa maquininha de contar dinheiro, você ficava até brincando com ela assim, então era muito difícil. E naquela época, eu fui tesoureiro de banco, e naquela época o banco, você tinha que recolher todo o dinheiro na tesouraria do Banco do Brasil. Então você tinha que correr, você imagina, aqueles depósitos, aquela fila enorme na segunda-feira,
e você tinha que recolher o máximo de dinheiro possível para não ficar na agência, virar à noite lá no cofre da agência. Você tinha que correr, deixar o dinheiro tudo preparado, porque o carro forte passava, antes das 4 horas ele passava, e você tinha que estar com o malote preparado, tudo cintado, contado. Quem aqui trabalhou em banco? Eu não estou dando saudade de ninguém não, né, irmão? Não, né? Então, aí você contava todo aquele dinheiro, cintava, preparava, carimbava, colocava no malote, lacrava o malote e tal, o carro forte passava, pegava, e tinha que ter alguém lá no Banco do Brasil, para receber o malote. Às vezes eu fazia tudo isso, liberava aqui o carro forte e saía correndo, para chegar antes que o carro forte do Banco do Brasil, para receber lá. Mas aí esse dia não tinha como, estava lotado o banco, e não tinha também quem eu mandava para lá. Meu Deus do céu, como é que eu vou mandar alguém para o Banco do Brasil lá para receber? E entrou esse garoto, esse rapaz, e primeiro dia a pessoa não está trabalhando mesmo, porque não tem como, não tinha nem como alguém ensinar para ela, e também nem como ela trabalhar, ela está lá parada. Eu virei para ele e falei: fulano, vai lá no Banco do Brasil, vai lá, senta lá, o carro forte vai chegar, você recebe para mim o malote lá. Recebeu, você entra para a tesouraria. Está feito? Está feito. Ele foi todo feliz. Tinha um sofá, assim, lá no Banco do Brasil. Ele chegou lá, viu o pessoal sentado, dos bancos, o pessoal sentado, ele foi e sentou também do lado assim. E esperou. Quando o carro forte chegou com o dinheiro dos bancos, o cara que estava do lado dele pegou a arma, colocou a arma na testa dele. Primeiro dia, colocou a arma na testa dele. Alguém deve lembrar aqui desse assalto no Banco do Brasil, teve tiro que, malote que ficou jogado na rua, foi feio. E eu sei que ele ficou o tempo todo com o cara que estava do lado dele apontando a arma na testa dele. E o assalto acontecendo, aqueles tiros, aquelas coisas. Eu sei que eu corri para lá, foi uma loucura, depois recebi ele, e ele branco, ele branco e eu tremendo, né? Ele branco, ele não falava, ele não tinha que correr com o médico, essas coisas, que foi traumatizante, o primeiro dia dele, primeiro dia. Eu estou contando isso porque você senta do lado de uma pessoa e você não identifica, você não sabe, você não imagina, né? Você lida com pessoas, você está com pessoas, e você não imagina, você não sabe o que é. A Bíblia fala que, o texto que nós lemos, fala que há momentos na nossa vida, e esses momentos, irmãos, acontecem, é que eu estou ministrando para a igreja de Jesus, ó. Esses momentos acontecem na nossa vida, para você ver, para você identificar pessoas na sua vida, que Deus colocou pessoas na sua vida. Por quê? Porque um dia Ele viu que não é bom você estar só na caminhada, e Ele então vai acrescentando, você só tem que estar atento e começar a identificar anjos que Deus põe na sua vida, pessoas que Deus põe na sua vida, e pessoas que você deixa passar. E a Bíblia diz assim, olha, na cruz, olha só, não está falando no churrasco. Churrasco é o único lugar que a pessoa não pergunta que carne é, você já viu ou não? Você vai ter um churrasco lá em casa, você vai, ninguém fala assim, mas que carne vai ter? Pode ter o que for, da carne moída, ela vai para o churrasco. E aí, fala assim, na cruz. Só que na cruz, diz assim, sabe quem estava lá, irmãos? Na cruz, a mãe dele, que mãe é para toda hora. E ainda tem gente que despreza, irmão, tem gente que ignora.
Tem gente que ainda, se não tem o dia da mãe, passa batido. Estava lá a tia dele, estava lá. Estava lá Maria Madalena, estava lá. E estava lá um discípulo dele. Mas a Bíblia relata, se você já leu, vários momentos assim, a Bíblia fala assim, multidão o seguia. Multidão o apertava. Olhe para mim, não se engane com a multidão. Porque uma hora você vai precisar de uma mãe por perto. Uma hora você vai precisar de um amigo verdadeiro do lado mesmo, perto, porque nem sempre, irmãos, é um churrasco. Às vezes é uma cruz, às vezes é um momento que você errou, por exemplo. Quando você erra, a multidão age de um jeito. Mas a Bíblia diz assim, todo tempo ama o amigo. E na angústia nasce um irmão. A Bíblia fala assim, 70 discípulos, você deve lembrar, e enviou 70 de 2 em 2. A Bíblia não cita eles. 12 apóstolos. A Bíblia não cita. Por exemplo, Tiago, Pedro e João, você já deve ter lido em várias situações, que Jesus mandou todos saírem, ficar somente Tiago, Pedro e João. Mas nesse momento da cruz, Pedro já tinha corrido, os outros já tinham corrido. Quem estava lá são essas pessoas que eu citei para você. É o momento da cruz ali. E eu queria hoje, nesse momento de ceia, porque a igreja, nós aqui precisamos entender, identificar e valorizar pessoas e nutrir relacionamento, aliança, amizade, sabe, irmãos, com pessoas que eu vou ministrar agora aqui, que Deus está colocando no seu caminho, porque a Bíblia fala assim, que com o ferro se afia, assim o companheiro ao seu amigo. São pessoas que elas vão crescendo juntas. Deus colocou pessoas na sua vida para você crescer. Quem acredita nisso? Amém, irmãos? Então, eu queria fazer um pedido para você aí. Toca na pessoa que você sentou do lado aí. E fala para ela assim, você é importante para mim. O tema de hoje é bom ter você por perto. É bom, é bom. É bom ter você por perto. Tem a imagem aí, Renan? Põe para mim aqui. Irmãos, nós precisamos identificar essas coisas. O que é aquilo? Trigo. Trigo e joio. Está ali, trigo e joio. Irmãos, sem brincadeira, é um negócio espetacular, né? Mas é igual, assim, você olha assim, meu Deus. Você precisa identificar, irmãos. Porque um dia a palavra falou sobre isso. Você tem que separar bem isso aí. Deus está colocando trigos na sua vida, irmãos. Amém? Não perca isso por nada. O ministério de Jesus, quem está me ouvindo, diga amém aí, ó. O ministério de Jesus é reconciliação. Poder extraordinário para reconciliar, restaurar amizades, alianças, o caminhar junto, porque ele viu que não é bom você estar só, não é bom, não faz bem isso para você. Você precisa ir aumentando esse leque de pessoas que ele colocou na sua vida, né? Eu queria então ministrar para você, eu queria começar para a gente identificar essas pessoas. Seria importante demais você anotar, viu? Seria, se você pudesse anotar aqui, livro de Ruth, capítulo 1. Põe para mim o versículo no telão. Primeira coisa que eu quero falar, você precisa identificar pessoas assim na sua vida.
Seria legal, seria didático aqui. Eu sei que a gente não tem esse tempo, mas seria tão legal se eu falasse aqui, ó, e você escrevesse o nome de pessoas. Seria fantástico. Eu vou falar aqui, você fala assim, eu sei quem é. Aí você escreve o nome. Tomara que você tenha pelo menos uns 2 nomes aí, em nome de Jesus, né? A mãe, pelo menos a mãe. Ou a tia. São pessoas que não saem de perto. Você tem gente assim, irmãos, na sua vida, não saem de perto. Você olha, você encontra ela. Você olha assim, ela não te abandona. Irmãos, está chovendo, você encontra essa pessoa. Está fazendo um sol de rachar, você encontra essa pessoa. Não sai de perto. E não é para ficar pedindo dinheiro não, irmão, acredita? Ela gosta perto mesmo. Você fala assim, não, comer carne. Você fala, não, mas está caro a carne, então vamos comer salsicha. O que for, sabe? Ela quer estar perto, andar junto. Eu tenho medo, por favor, eu tenho que pregar essa palavra, porque a nossa comunidade aqui, ela está crescendo. E ela tem que crescer com pessoas que queiram estar perto. Ela não pode crescer com um bando de gente assim que, ai meu Deus, deixa eu ver onde é que eu vou sentar hoje. Não pode. Ela não pode assim, não estou falando mal do pessoal que está sentado lá atrás, tá bom? O pessoal de trás aí, ó, não estou falando de vocês, hein? Você não pode sentar, tipo assim, sentar para ir embora, sabe? Sentar assim, o bombeiro manda colocar lá, saída, você já senta ali. Tipo assim, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Você não pode, sabe por quê? Porque Deus vai usar a sua vida hoje aqui para abençoar alguém. Deus trouxe você aqui como um instrumento para orar pela Ana, para orar aqui, olha, orar por pessoas, cobrir pessoas. Então identifica pessoas que estão sempre perto de você. Tem casais que não estão perto, você acredita nisso? Não conseguem. Irmãos, a questão de estar perto, deixa eu explicar para você, gera uma identidade. A igreja era assim no passado, tanto que foi dado a eles um apelido, cristãos. Era unida, irmãos, demais. Tinham tudo em comum, estavam sempre juntos, oravam juntos, comiam juntos. Havia essa identidade. Quando a igreja começa a separar, dividir, ela perde a identidade. Então, você não sabe, começa a ter as diferenças. Nós não somos mais iguais, cada um faz de um jeito. Deus viu que quando o homem se junta, não há limites para aquilo que ele pode fazer nessa terra. Você sabe como é que surgiu o carnaval? 4 amigos, uma brincadeira, conversando. Vamos beber uma semana inteira? Vamos faltar ao serviço, vamos beber uma semana. E nós vamos fazer farra, e vamos fazer. Começou assim, se uniram e juntaram. Olha o que se tornou isso, que ideia. Se a igreja se unir, irmãos, não há limites para o que a igreja possa fazer nessa terra, irmãos. Por favor, eu tenho que pregar isso, porque assim, me impressiona a quantidade de igrejas que nós temos, uma igreja como essa aqui, ó, lotada assim, mas a igreja não tem força, irmãos. A igreja não consegue, por exemplo, você fala, mas isso é problema do Estado, tudo bem, mas a igreja tem que ter um hospital para atender os mais carentes. Quem pode dizer amém a isso? Orfanatos, creches, asilos, casa de passagens. Aí, pastor, como? Um povo abençoado, que se uniu, irmão, um povo tão próximo, tão assim, olha, que é fácil demais fazer as coisas, não há necessitado entre eles. Você acredita nisso ou eu estou sonhando? Tem gente que ri e fala, ele é animado, esse pastor, né? Empolgadinho ele, né? Mas você imagina uma semana em que um povo está orando, irmãos,
e está sendo cavado um poço no sertão, só poeira levantando, só poeira, 44 metros, poeira levantava. Quando deu 70 metros, a água explodiu. Já tomaram a água, diz que a água é boa. Só Deus, um povo orando, irmãos, orando. 8 mil reais. Irmão, foi a coisa mais fácil do mundo, pagar 8 mil reais. A máquina hoje está lá em Lagoa do Boi perfurando. Daqui a pouco já recebo notícia, amanhã cedo já recebo que o Senhor deu água lá em Lagoa do Boi de Juazeiro, que o povo se uniu. Então a primeira coisa que eu queria falar, você identificar pessoas que estão sempre perto de você. Mas Ruth respondeu: não insista para que eu abandone, pois quero ir aonde a senhora for. O meu povo será o seu povo e o seu Deus, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Eu quero morrer onde a senhora morrer, e aí desejo ser enterrado. Deus pode fazer o que Ele quiser comigo, se eu deixar que alguma coisa, senão a morte, me separe da senhora. São pessoas que não se afastam por nada. Tem uma historinha que eu conto aqui, já contei várias vezes. 2 amigos andando numa estrada, apareceu um urso. O mais esperto correu, nem lembrou do amigo, correu e rapidinho subiu na árvore. O outro não conseguiu. E aí ele pensou: vou me fingir de morto. Caiu na terra e fingiu de morto. O urso veio em cima dele assim, cheirou, balançou o corpo dele ali, ficou debruçado em cima dele ali, como se estivesse falando ali com ele, ficou ali cheirando e foi embora. E ele ficou ali quieto, fingindo de morto. O amigo que estava na árvore desceu e falou: rapaz, que susto, né? O que o urso falou para você? O urso falou para mim tomar cuidado com amigos que na hora do perigo somem. Na cruz. Tomar cuidado. Porque em todo tempo ama o amigo. A igreja chega num estado que Paulo fala assim: no que eu vou dizer para vocês, eu não falo com alegria não. Porque cada um senta na mesa e come, e não espera pelo outro. Nós somos uma família. Identificar pessoas que sentem o que você sente. Deixa eu fazer essa pergunta muito séria, olha aqui para mim aqui. Você conhece alguém que sente mesmo que uma outra pessoa sente? Você já ouviu falar algo sobre isso? Levanta a mão só para ver quem. Pastor, é verdade esse negócio, já vi mesmo, pessoa sentiu assim como se fosse um aviso, uma coisa. Agora olha aqui, imagina uma igreja unida, cheia do Espírito Santo, irmãos. Pessoas seriam acordadas à noite para interceder por um livramento. Quem acredita nisso? Crê mesmo, irmãos, nisso? A nossa ligação ela é tão grande, tão profunda, o amor entre nós, o compromisso entre nós é tão verdadeiro, e mais a ação do Espírito Santo, de tal maneira que você vai estar assim, daqui a pouco você vai falar assim: Deus está falando para mim orar pelo fulano, está em viagem agora, eu vou lá orar agora, porque Deus está falando, e aí um livramento acontece. Pessoas que o amor é tão grande que sente, irmãos. Aqui na comunidade, várias reuniões aqui, várias. Os irmãos já deram tapa nas minhas costas: pastor, um grande abraço, hein? Tchau. E na mesma reunião, pessoas chegaram em mim, colocaram a mão em mim e falaram: pastor, por que você está triste? Rapaz, como é que pode, né? A multidão não percebe, porque você engana bem. Você dá uma... engana, mas tem amigos, irmãos, são tão verdadeiros que olham para você e enxergam a sua alma. Por favor, falei alguma besteira? Eu acredito nisso. Essas pessoas você tem que identificar, porque ela olha para você, irmãos, e enxerga o coração.
Nem marido e mulher hoje é assim. Você passa o dia inteiro mal e... O que você tem no final do dia? Você está cara chato ou não? Já estou sofrendo. Nem marido e mulher hoje. Três, pessoas que compartilham. Queria tanto que você anotasse isso. A palavra compartilhar quer dizer dividir, participar, juntos, estar junto, compartilhavam. Fala assim comigo, na alegria? Pode falar, não vou cobrar nada. Fala, na alegria? Na tristeza. Compartilha, juntos, irmãos. Você acredita, você que está aqui, que nunca te faltará nada? Compartilha o que você tem, irmão. Compartilha. Pode dividir o que você tem, pode estender a mão, pode estar perto, pode. Deus nos fez para ser esse tipo de gente que socorre, irmãos, que abençoa. 1 Samuel 18, 3 e 4 diz assim: Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a si mesmo. Mas olha que tipo de amor que é esse, preste atenção que é importante. Não é um amor assim que a gente fala de igreja, não, é um amor mais profundo um pouquinho, é um amor que vai um pouquinho além do que é falado, não é um amor teórico, é um amor na prática. E para provar o que dizia, deu a Davi sua capa, sua túnica, sua espada, o arco e o cinturão. De verdade, eu imagino como é que ele ficou. Para mostrar o que eu sinto por você, quem você é para mim, a importância sua comigo, cara, pelo amor de Deus, está aqui, ó. Eu quero te abençoar, eu quero compartilhar com você em todo o tempo. Antes que eu continue, eu falei 3 coisas, talvez você nem lembre mais, mas tem alguém na sua vida assim? Olha só, você veio do mundo, raramente tem alguém que nasceu dentro da igreja, às vezes tem sim, que nasceu dentro da igreja, mas quem vem do mundo, buscou isso lá no mundo e não encontrou, aí vem para a igreja, tem que encontrar isso na igreja, e então saberão que vocês são meus filhos, se vos amardes uns aos outros, se isso for verdade entre vocês, unidade, né? A igreja tem que ser esse momento, tem que ser. Eu estou mais preocupado, irmãos, de pastorear, ser um pastor de uma igreja assim, do que ser uma igreja de um número grande. Não me impressiona, essa igreja aqui nasceu com 12 pessoas na sala da minha casa. Não me impressiona, irmãos, o número, as cadeiras, isso não me impressiona. Me impressiona saber que você está sendo pastoreado em algum lugar aqui, ó. Nós estivemos lá na casa do irmão juntos, lá, aleluia. Pastor, nós nos reunimos lá, pastor, eu ando com o irmão ali, a gente caminha junto. Não, eu estou sempre com os jovens, não, eu estou sempre com o grupo ali, ó. A gente está sempre unido. Essa semana nós tivemos o bazar aqui, foi uma bênção o bazar, né, Lúcio? Foi muito bom o bazar, pessoas de fora vieram, mas aí, o que mais me encantou, me deixou feliz, não foi o recurso que entrou, irmão, não foi o dinheiro, não, e entrou, as pessoas compraram, mas isso não altera a nossa vida, não, de verdade, falando para você, mas ver os irmãos aqui no corredor orando, um bazar que tem oração fervorosa, os irmãos de mãos dadas ali orando, abençoando uns aos outros. Como é bom saber que esse grupo que estava aqui estava sendo pastoreado, cuidado. Domingo de manhã tem ensino aqui, tem gente sendo pastoreado, tem gente que vem na quarta, está sendo pastoreado, tem o coral, está sendo pastoreado, o louvor, tem que ter as coisas onde pessoas estão sendo cuidadas. Que lá fora, irmãos, as pessoas vão colocar uma arma na sua testa,
na igreja, eu repreendo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É importante você dar o devido valor para algumas pessoas na sua vida e tomar cuidado. Cuidado com pessoas que não querem ser assim na sua vida. Nós gastamos mais tempo reclamando de pessoas do que valorizando pessoas que Deus colocou na nossa vida. Você chora mais por causa de alguém que latiu para você do que se alegra com pessoas que estão sempre do seu lado. Desculpa eu falar isso. Você gasta muita vela com defunto ruim. Anotou isso? Não é Bíblia não vai dizer assim, o pastor falou, está na Bíblia, eu não falei, não está na Bíblia não. Vamos lá, vou terminar aqui. Por quê, pastor? Por quê? Por que eu tenho que identificar isso? Por que eu tenho que ter isso na minha vida, pastor? Pastor, para mim Deus é Deus, só Deus. Deixa eu dizer algo para você. Deus vai se revelar através de pessoas que Ele vai colocar na sua vida. Você precisa ter olhos abertos, curados. Você não pode permitir que uma situação, uma decepção, uma frustração roube essa bênção de ter pessoas na sua vida. Irmãos, eu ficaria aqui contando histórias para você do que eu já passei em relação a pessoas. E Deus me fez pastor de pessoas. Eu tinha um amigo, nós orávamos juntos, nós orávamos, pregávamos o evangelho juntos, irmãos. Ele é pastor também hoje, graças a Deus por isso, prega a palavra de Deus também. Mas nós éramos assim, grudados mesmo em oração, em vida, em caminhada e tudo. Mas eu passei por uma situação, porque eu frequentava uma igreja, vou explicar isso, uma igreja tradicional, uma igreja que não aceitava a manifestação de dons espirituais, essas coisas. E no momento da minha busca, eu fui batizado no Espírito Santo, eu era novo, um garoto, fui batizado no Espírito Santo, falando em línguas estranhas, e eu fui expulso da igreja, por isso. E esse amigo falou, eu não conheço ele não, eu não ando com ele não. Foi um susto para mim ouvir isso, porque eu falei, não, mas eu não sou esse crápula não, eu tenho amigos. Quando eu falei assim, ele falou, não, eu não conheço ele não. E aí você se fecha, fala, meu Deus do céu, né? Mas Deus me deu outras pessoas, irmãos. Quando você tem coração aberto, Deus sabe que eu não posso estar só. Aí Deus vai colocando outras pessoas que vão reparando, vão curando, vão me fazendo caminhar, porque a minha viagem é longa, irmãos, vou caminhar muito. Vou passar por lugares que vai faltar água, mas os meus amigos vão ter cantil de água. Os meus amigos serão amparo, que Deus colocou na minha vida. No momento que eu não consegui orar, alguém vai orar por mim, porque há momentos que você não tem força para orar. Há momentos que o chão sai do seu pé, você não tem chão, mas aí vem alguém, segura você pela mão. A Bíblia fala assim, levai as cargas uns dos outros. Eu estou ministrando na sua vida que isso é real, isso é verdade, isso cura, isso restaura, isso faz a obra de Deus ser completa na sua vida. São anjos que passaram por nós, irmãos. Foi Deus, eu creio nisso. Amém, irmãos? Então eu queria falar para você que essas pessoas, a importância delas na sua vida, é porque elas provocam um milagre na sua vida. Escolhe alguém para você dizer assim, algo muito bom vai acontecer para você.
Agora olha para mim. Aí a pessoa fala assim: você está profetizando? Falou: não, esse é o desejo do meu coração. E a boca fala, e é isso que eu desejo para você. Algo muito bom vai acontecer para você. Puxa, irmão, você tem gente assim que você encontra a pessoa, ela já fala isso para você. Eu falei isso, escrevi isso. Essa pessoa vai assistir essa pregação, ela sabe o que eu estou dizendo. Eu escrevi para uma pessoa que estava fazendo aniversário, eu escrevi: desejo que você seja feliz. Ela escreveu lá, do outro lado: uma das melhores coisas que aconteceu esse ano na minha vida foi ter te conhecido, foi me aproximar de você. Você entende por que eu estou pregando isso, irmãos? Que essas pessoas, ela é um canal de um milagre. Olha essa história que eu vou ler para você, 2 Reis 5, 2 e 3, numa ocasião, as tropas da Síria invadiram a terra de Israel, e trouxeram de lá muitos prisioneiros, escravos. No meio deles havia uma menina que foi levada para a casa de Naamã, para ser empregada de sua mulher. Um dia a menina disse à sua patroa: senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que mora em Samaria, tenho certeza de que ele o curaria da lepra. Olha aqui para mim, vou dizer para você como é que termina essa história. Naamã foi curado da lepra. Sabe por quê, irmãos? Tinha alguém lá, tinha uma pessoa, foi o canal de um milagre, irmãos. Alguém que, você tem que ter alguém tão perto de você, você tem que ter, irmãos, por favor, você tem que ter alguém que ela abre a boca, é Deus que está falando, Ele está dizendo assim: a alegria na sua vida virá, o choro pode durar a noite, fica firme, continua, não vou te deixar, olha, não esquenta não, isso vai passar. A igreja profética, fale assim: vai passar. Você que está passando por alguma coisa, recebe isso aí agora, que caia sobre a sua cabeça essa palavra aí: vai passar, em nome de Jesus. Desejo do coração, gente que pode abrir a boca e dar uma ideia para você. Por que você não faz isso? E você fala: meu Deus, por que eu não pensei nisso, cara? Puxa, foi Deus que te colocou aqui para falar isso. Foi Deus, olha que coisa, eu estava angustiado por causa disso, e você vem e fala isso. Então eu queria ministrar isso para você. Você tem que ter pessoas assim, que elas, uma atitude tão simples dela pode ser um milagre muito grande na sua vida. Pessoas que reconhecem o que você faz por elas. Essa parte agora vai ficar um pouquinho complicada, eu vou pedir para você não olhar do lado, tá bom? Você olha só para mim, não belisca ninguém. Gente que tudo que você faz para ela gera um crédito de gratidão. Porque tem gente ruim, rapaz, tem gente que você faz, não é mais que obrigação. Eu conheço a história de um homem, que ele era sertanejo, um homem sertãozão mesmo, irmãos. Veio lá daquela seca e ele cresceu na vida, enriqueceu muito. Só que os filhos dele nunca pegaram numa enxada, nunca. E ele mandou os filhos dele passar uma temporada, umas férias grandes nos Estados Unidos. Todos os parques, pontos turísticos, mandou, irmãos, passar. Uma alegria no coração dele. Na volta, quando os filhos estavam voltando, ele ligou para um amigo dele e falou: meus filhos estão chegando hoje, rapaz, vai ser uma festa, você não pode ir comigo lá buscar meus filhos? O outro amigo, conhecendo os filhos dele, falou assim: não, eu vou, porque sabia o que ele ia passar. E foi com ele. Chegou no aeroporto, os meninos lá, os filhos descendo, as malas, compraram um monte de coisa assim, e ele todo feliz por ter proporcionado aquilo que ele nunca teve. Filho, como é que foi lá? Normal, pai. Mas o que vocês mais gostaram?
pai, é normal, muito cansativo. Pai, nós estamos muito cansados. Mas vocês gostaram? Claro, pai, gostamos, mas pai, deixa ela para lá, pai, esquece isso. Nós vamos para onde agora, pai? O senhor viu a casa lá que nós vamos para a praia? Ele falou assim, vi. Mas o senhor não pegou aquela praia dos seus amigos, a praia dos velhos, não, né, pai? Porque nós ficamos esse tempo todo, uma viagem cansativa. Do jeito que nós estamos cansados, a gente quer ir para aquela outra praia. E o amigo só do lado aqui quieto, aí o amigo ficou quieto assim, aí ele virou e falou assim, vocês são uns ingratos. Porque hoje é meu aniversário. Vocês nem lembraram do meu aniversário. Vocês estão voltando de uma viagem aí que vocês não gastaram R$1 que eu dei a vocês. E vocês chamam isso de comum. E agora vocês chegam já reclamando. Você precisa ter pessoas, irmãos, do seu lado, que tudo que você faz para elas gera um crédito de gratidão. Agora você pode olhar do lado. Sabe, irmãos, você caminhar com uma pessoa que a qualquer momento ela vai te abandonar porque ela não tem uma dívida nenhuma com você, nada. A Bíblia fala assim, nós somos devedores uns dos outros. Ruth falou, Noemi, eu nem fale algo assim, eu nunca vou te deixar. Porque nos momentos meus de alegria, de tristeza, de tudo que eu passei na vida, você sempre esteve do meu lado. Então eu vou com você onde você for. Conheço histórias de casamento, que quando o casal era pobre, a mulher estava lá do lado, lá, costurava, fazia coisas para ajudar. Quando ficou rico, o marido achou uma outra moça. E aí, irmãos, esqueceu daquela gratidão. A Bíblia fala assim, na cruz, na cruz, estava lá Maria, a mãe dele, a tia e Maria Madalena, de quem foi tirado 7 demônios dela. E estava lá o discípulo, que ele mesmo falava assim, Jesus me ama, estava lá, na cruz. O restante, irmãos, Tomé não conseguia mais acreditar que ele estava vivo. A Bíblia diz assim, ferirei o pastor e as ovelhas vão se dispersar, porque não tem dívida, não tem nada, não tem gratidão, não tem, irmãos. Você imagina, por favor, eu estou ministrando isso para você entender, você imagina nós termos banda aqui ministrando louvor, algo do qual a igreja tinha que se reunir, chegar aqui e já começar a adorar, cantar, tinha que ser algo tão natural, fluir adoração. Talvez vídeos como você viu na África, assim, que os irmãos se reúnem lá, 4 horas, irmãos, cantando e dançando, gratidão demais no coração. Você não pode ver um lugar desse aqui, vamos lá pastor, anda rápido aí que eu quero, ora logo aí. Não, irmãos, porque há uma dívida com aquele que nos salvou. Nós tínhamos que adorar de joelhos, adorar mãos levantadas, adorar dançando, adorar celebrando. Por favor, canta mais. Canta mais. Porque Ele me comprou. Eu ia para o inferno, não vou mais. Eu estava doente um dia no hospital. Eu era assim, eu estava perdido. E Ele me salvou. Aí como não tem, a gente põe animadores. Os irmãos têm que ter uma unção tremenda aqui. Porque se não for uma unção tremenda, a pessoa nem canta.
E a música tem que ser uma música muito boa também. Um dia o pastor Ademar vai estar conosco aqui um dia também. O pastor Ademar pegou o violão e dedilhando cantou Jesus. Ficou assim: Jesus. Claro que não é essa voz, né? Jesus, Jesus. Ficou 2 horas cantando isso, adorando o nome de Jesus, nome mais doce. Amém, irmãos? Eu e o Daniel pegamos o carro, saímos de noite aqui, fomos num velório em Cachoeira Paulista, cansados. E, puxa, sabe quando você vai mesmo para... Eu cheguei, acho que até a falar isso, confessar pecado é melhor aqui na frente. Cheguei até a falar isso, falei: Daniel, vamos lá. As pessoas veem que a gente foi e aí a gente vai embora. Cansado. Peguei a estrada e fui. Nós chegamos lá, tinha umas irmãs da igreja católica lá, assim, em volta do corpo. Irmãos, eu fiquei ali, elas já estavam lá, de pé, quando nós chegamos lá. Você lembra disso, nessa cena? E aí nós chegamos lá, elas ficavam rezando o terço, com a bolinha, né? Terço, bolinha por bolinha, que negócio é cruel aquilo. E elas ficam ali, ó, rezando ali o terço, ali de pé, em volta do... Os crentes não gostam nem de chegar perto do morto, e elas ali em volta do corpo ali. E eu, envergonhado de ir embora, fiquei lá, irmãos, e as irmãs lá, não foi, Daniel? Irmãos, algo está mudando entre nós, porque até nesse momento nós vamos nos unir, vamos estar com os nossos irmãos. Amém. Até nesse momento de despedida, a igreja vai se reunir porque nós temos uma dívida, uma gratidão com pessoas. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Você crê nisso? E eu termino dizendo: você precisa ter pessoas que te amam. Pergunta a pessoa do lado com aquela cara do gato de botas: consegue fazer aquele olhinho? Consegue fazer aquele olhinho? Consegue? Olha para a pessoa do lado e fala assim: você me ama? Faz olhinho, faz olhinho. Faz olhinho, faz, que ele vai dizer: não, não chora não, eu te amo. Você me ama? Ah, Jesus. João 21:15. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Jesus, tendo que dar sequência ao seu ministério, ele ia partir, ele procura alguém que pudesse reproduzir o que ele tinha. A igreja não podia ser edificada de outra forma. Jesus fala: Pedro, sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Tu me amas, tem que ter amor. E eu tenho certeza, em nome de Jesus eu falo isso, você tem alguém que ama você, não é possível. E eu termino dizendo para você: esse tipo de pessoa que eu falei, a esse tipo de pessoa dá-se um título: mãe. Vamos aplaudir as mães? Só parei porque nós temos que terminar o culto aqui, senão não ia parar não. Feliz você que tem a sua mãe por perto. Feliz você, parabéns. A minha chegou a dizer que nem viria ao culto hoje. Falei: que é isso? Tem que orar por isso. Queria dar testemunho aqui hoje. Falei: para com isso, eu que prego naquela igreja. Queria dar testemunho. Nós somos chamados para a mesa, mas
Mas mesa, irmãos, é lugar onde se sentam amigos. A igreja é um lugar, irmãos, onde a Bíblia diz assim: se você lembrar que você tem algo contra o seu irmão, vai lá, resolve, pede perdão e vai dar a sua oferta, senta, come, faz. A igreja é isso. Reconciliação em todo tempo, cura, alegria.